Olá, meus caros, forte abraço em todos. Hoje nós vamos falar sobre aspectos linguísticos. Vamos comentar alguns problemas que acontecem no momento em que você está preparando a sua redação. Algumas dúvidas a respeito de estruturas dentro do nosso vocabulário. Bom, vamos começar então falando, sobre a dúvida que existe sempre entre a aplicação do A, da vogal A, e do A com H, ou seja, o A do verbo haver. Guarde sempre o seguinte, esse a vogal, ele é uma preposição que indica uma ideia futura, enquanto o A com H, o A do verbo haver, indica uma ideia ligada a um tempo pretérito, a um tempo passado. Ou seja, há 2 meses não vejo. Há 2 meses não vejo, tempo passado, eu uso a do verbo haver. De hoje a 3 meses, eu o verei. De hoje a 3 meses. Encerra uma ideia futura. Logo, eu uso a vogal, que vai funcionar como uma preposição. Segunda dúvida. Quando é que eu uso cerca e quando é que eu uso acerca? Não, cerca. Cerca é igual a aproximadamente. Havia cerca de 10 alunos, em sala de aula. Havia aproximadamente 10 alunos em sala de aula. Agora, acerca, tudo junto, significa sobre. Hoje falaremos acerca de filosofia. Hoje falaremos sobre filosofia. Tá? Existe uma terceira possibilidade, que é o a do verbo haver, mais a palavra cerca. Então, a cerca. A aproximadamente. Então, eu tenho que gravar como é a disposição, na verdade, do vocábulo. Cerca, aproximadamente, acerca, tudo junto, sobre, e acerca, a aproximadamente uma quantidade. Outra dúvida muito comum nós podemos encontrar é ao encontro de e de encontro a. Vamos pensar da seguinte maneira. Ao encontro de encerra uma ideia positiva. De encontro a encerra uma ideia negativa. Minhas ideias vão ao encontro das suas. Ou seja, existe um acordo, existe uma concordância. O carro foi de encontro ao poste, ou seja, chocou-se com. É uma ideia de oposição, uma ideia negativa aí colocada. Próximo. Onde e aonde? Essa é uma explicação bem simples. O onde ele é utilizado no momento em que, na elaboração da frase, não há uma ideia de movimento, há uma ideia estacionária. E o aonde encerra uma ideia de movimento. Reparem que a diferença do onde para o aonde é esse a. Esse a que é colocado em cima do onde é um a que indica movimento, aquela preposição a que indica movimento. Então, onde você mora? Porque quem mora, mora em algum lugar. Repare a preposição em, que passa uma ideia estacionária. Então, onde você mora? Onde você está? Aonde você vai? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir encerra uma ideia de movimento. Eu sou obrigado a pensar nessa preposição. Eu sou obrigado a pensar no aonde. Então, onde sem movimento, aonde com movimento. Onde você está, aonde você vai. Outra dificuldade muito comum é a utilização do cujo, cuja, cujos, cujas. Bom, reparem no seguinte. Primeira coisa importante para concurso, para a confecção da sua redação. Após cujo, após cuja, eu não uso artigo, ok? Na verdade, se formos observar a origem do termo, a origem latina do termo, nós poderemos ver
que o artigo ele acaba, né, se acoplando à forma inicial do pronome. Então, não há necessidade de utilizar, né, artigo após cujo, cuja. Normalmente nós observamos, né, cujo o, cuja a, gramaticalmente isso é incorreto, né? Cujo, cuja eu não utilizo artigo. E lembre-se, né, eu utilizo o cujo no momento em que eu quero passar uma ideia, né, de pertencimento, que eu quero passar uma ideia, né, de posse. Exemplo, né, esta é a aluna cujo pai esteve na reunião ontem, ou seja, o pai da aluna. Tá? Este é o aluno cuja mãe apareceu na secretaria hoje, cuja mãe, feminino, né, a mãe do aluno. Tá? Essa relação de pertencimento. A próxima, não, nós temos aqui afim junto e afim separado. Né? Então, nós temos afim junto. Funciona como adjetivo, né? Dá uma ideia de igualdade, dá uma ideia de parecimento. Então, eles possuem ideias afins. Não, pode até utilizar no plural. Então, vai funcionar como um adjetivo, né? Uma ideia de igualdade nesse momento entre ideias. Agora, ele está a fim de estudar. Então, a finalidade, né? A fim de passar no concurso, estuda 6 horas por dia. A fim de, né? Para passar. Então, a ideia aí, sendo de finalidade, eu coloco a fim de, elementos separados na confecção, né, do sintagma. Nós temos também a utilização do à medida que e na medida que. Muito cuidado. À medida que passa uma ideia de proporção. Na medida em que passa uma ideia de causalidade. Então, à medida que os alunos forem terminando, vão saindo. À medida que, a proporção que os alunos forem terminando, eles vão saindo. Agora, na medida em que faltou luz, os alunos voltaram para casa. Como faltou luz, por que faltou luz, então eu tenho uma ideia causal, e por ser essa ideia, ou por estar essa ideia presente na confecção da frase, eu posso utilizar esse elemento de ligação. E por último, a utilização dos porquês. A utilização do porquê é algo que realmente leva o aluno quase ao desespero. Vamos tentar trabalhar isso de uma forma calma, tranquila. Reparemos, quando é que eu uso o porquê separado e sem acento? Vamos lá, vamos pensar. Início de frase interrogativa. Por que ele não veio? Tá? Então tá lá, início de frase interrogativa, então eu uso porquê separado e sem acento. Tá? Eu utilizo também no momento em que eu posso colocar no interior da frase e após esse porquê eu consigo colocar a palavra razão ou motivo. Tá? Então, observe, eu não sei por que ele veio. Como é que eu vou escrever? Opa, parei tudo. Eu não sei por que motivo, eu não sei por que razão ele veio. Tá? Então, também utilizo separado e sem acento. Ainda posso pensar na utilização, né, dessa forma no momento em que há a possibilidade de substituir o que, né, pelo qual, funcionando como um pronome relativo. Esse é o motivo por que ele fez a prova. Esse é o motivo pelo qual ele fez a prova. Funcionamento como pronome relativo. Então, outra possibilidade é de utilização desse porquê separado e sem acento. Quando é que eu uso o porquê separado e com acento? Final de frase.
né, o final de frase vai forçar uma tonicidade em cima do sintagma e o acento irá aparecer. Ele não, ele não veio. Por quê? Na frase interrogativa, repare que esse porquê é colocado antes do ponto de interrogação, então o final da frase ele força o aparecimento, né, de um acento no porquê a ser utilizado na criação. Tá? Agora, quando é que eu uso o porquê junto e sem acento? No momento em que eu tenho, né, a ligação entre orações, no momento em que eu utilizo esse porquê com uma ideia causal ou com uma ideia explicativa. Né? Garoto, entre logo porque já está chovendo. Uma ideia explicativa, então esse porquê é junto e sem acento. Tá? Ele tirou nota baixa porque não estudou nada. Essa é uma ideia causal. Então, também junto e sem acento. E por último, na utilização do porquê, junto e com acento, esse porquê ele vai funcionar como uma forma substantiva, podendo inclusive ser aplicada no plural. Normalmente aparece antecedido por um artigo, que facilita a compreensão desse sintagma, ser utilizado como um artigo, como um substantivo, perdão, já que o artigo ele é responsável por substantivar termos na nossa língua. Então, eu não sei o porquê, da sua atitude. Olha o presente, esse porquê vai ser substantivado. E reparem também que esse porquê ele pode ser substituído pelo termo razão, pelo termo motivo. Eu não sei o porquê de sua atitude, eu não sei o motivo de sua atitude. Ok? Então hoje nós vamos ficando por aqui e agora eu peço que vocês vejam o assunto na apostila, que vocês façam exercícios, tentem tirar suas dúvidas. Meus caros, fiquem todos bem, um beijo no coração e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!